Saúde a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim. Antes de tudo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal quem não for inscrito, ativa o sininho para não perder nenhuma das notificações, que assim o YouTube entende que você está gostando e enviará mais vídeos, para o público. E fazendo isso, você também estará cooperando com o nosso canal, e com o reino de Cristo. Amém? Espero que vocês estejam com a Bíblia aberta, É muito importante, faça isso se você puder. E a mensagem de hoje, o Senhor nos deixou no livro de Isaías, capítulo 6, versículo de 1 ao 13. Eu vou falar a respeito do chamado, de Isaías como profeta. Que diz assim: Isaías é escolhido e consagrado para profeta. Amém? E diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sob um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Séquito é referente àqueles que acompanham, que seguem Deus, que seguem Jesus. E diz assim: os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia, glória a Deus, meus irmãos? E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Significava a brasa viva, tipo uma flor, colorida, e muito perfumada, muito linda, de uma árvore, e levava até ele, continuando, que diz assim: e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Porque ele se fez primeiro um homem ali humilde, reconheceu que era pecador, era falho e não era digno de estar tendo aquela visão que o Senhor estava lhe dando, contemplando a ele, Aleluia, glória a Deus. Então, continuando, que diz assim: então disse ele: vai e dize a teu povo: ouves de fato e não entendes
e vedes, em verdade, mas não percebeis. Aí o Senhor enviou, né, a Elias, deu um cargo, né, deu uma promessa nas suas mãos, né, fez ele um profeta de Deus, né, alguém limpo, purificado dos seus pecados, e tinha que ter alguém para representar o reino de Cristo, né? Que no Antigo Testamento as pessoas elas só se comunicavam através dos discípulos de Jesus, né? Daqueles que eram profetas também. Então, ela não tinha a oportunidade que nós temos hoje, né? De chegarmos ao Pai sozinhos, né? Orando pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, o povo era guiado através de um profeta, né? Dos discípulos do Senhor. Então, continuando, que diz assim: engorda o teu coração deste povo, e endurece-lhes os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, não venha ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se e a ser sarado. Então, o Senhor quis que eles não entendessem com os olhos, né? E nem com o seu pensamento, nada do tipo. O Senhor, nosso Deus, queria que Isaías, né? Ele fosse enviado ao povo para que abrisse os olhos dele, que ele reconhecesse que era falho e pecador, da mesma forma que Isaías se arrependeu, né? Se fez humilde diante da presença de Deus, né? E foi salvo, recebeu a coroa da salvação, por causa que ele reconheceu os seus pecados, né? E ali o nosso Deus entendeu que ele verdadeiramente estava arrependido, né? Por estar tendo a honra, a glória de ver aquela visão que Deus estava dando a ele, revelando a ele, né? Veja que Deus tremendo, meus irmãos. E continuando, que diz assim: então disse eu, até quando, Senhor? Até quando farei essa obra? Então Deus responde assim, e respondeu: até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem ainda ficam firmes. Assim a santa semente será a firmeza dela. Aleluia, glória a Deus. Então o Senhor mostrou a ele, né, que não tinha limite para a obra que ele estava lidando, né? Então o Senhor disse, não só pensando nele, mas na gente também. Ele disse que a obra que ele coloca em nossas mãos é para a gente fazer para o resto de nossas vidas. Não importa se a gente morra antes do tempo, que o Senhor volte para buscar toda a sua igreja, a sua noiva, né? Mas que a gente permaneça firmes e fiéis a eles, né? A ele, né? O Senhor, levando o ide, a palavra que traz arrependimento, salvação. E por mais que fiquem alguém, né,
irá passar dificuldade, irá passar tribulações muito grandes aqui na terra para quem ficar. Então, não tem limite para a obra que o Senhor nos dá, que uma vez a gente recebendo, a gente não pode botar um ponto final, e sim o Senhor se responsabilizará pelo nosso caminhar, né? Pelo decorrer de nossas vidas. Então, essa é a vontade do Senhor, que Ele concedendo a você alguma obra, você tem que levar para o resto de suas vidas, né? Que você não venha colocar um ponto final se Deus não colocou. Então, mesmo que a gente morra, mas na volta de Cristo fala que os mortos ressuscitarão para o tribunal, né? E ali seremos salvos. Aleluia, glória a Deus. Então, a gente estando em Cristo Jesus, a gente tem vida depois da morte, a gente tem a eternidade, né, para desfrutar. Então, que a gente venha entregar a nossa vida ao Senhor, se arrepender dos nossos pecados e afirmar, contar a Deus que somos falhos, impuros, né? Que o Senhor vai nos ajudar, nos abençoar, né? Tirar todo o mal de nossa carne, que a gente também venha a perseverar em seus caminhos, renunciar a nossa carne para ficar firme, né? E viver para sempre na sua dependência, na sua presença, né? Que a gente não venha a se afastar dos caminhos do Senhor. Oh, meus irmãos e minhas irmãs, vocês não sabem o quão maravilhoso é servir o Senhor, né? Espero que todos vivam o mesmo que eu estou vivendo, né? Desfrutando na presença de Cristo. As obras muitas das vezes são espinhosas, são dolorosas, mas é tão prazerosa ao mesmo tempo que transborda o nosso coração e não tem como a gente reter só pra gente mesmo, entende? A gente transborda na vida do nosso próximo, a gente não consegue reter e termina espalhando, né? Se posicionando, porque o Senhor não nos deu espírito de temor, né? Mas de força, espírito de que seja guerreiro, né? Que seja batalhador, que seja ousado para evangelizar o nosso próximo, alcançar aquelas vidas que estão em pecado, né? No lamaçal do pecado, e que o Senhor e que você possa se disponibilizar para ser usado por Cristo, né? E através de você salvar o seu próximo, que ao mesmo momento que a gente está falando aqui, ele possa estar com os olhos vendados, né? Cegos espiritualmente, e não conheceram ainda o caminho da verdade, que é Jesus Cristo. Amém? Conhecereis a verdade e vos libertareis. Então, que a gente venha conhecer a verdade, que a gente venha conhecer mais de Deus, mais de Cristo Jesus, para obter a nossa salvação e se fazer humilde, né? E reconhecer os nossos pecados e entregar a Jesus, porque Ele já morreu por todos os nossos pecados. Então a gente tem que confessar que somos falhos, impuros, né? Para que Ele venha nos limpar, nos lavar e nos separar, né? Para a vida eterna. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz do Senhor. Espero que tenham gostado. Espalhem, né? Divulguem, compartilhem esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis que vocês puderem. Que o Senhor abençoe a todos. Desde já, agradeço a minha rica oportunidade. Fiquem na paz do Senhor. Até o próximo vídeo. Jesus te ama e eu também. Tchau!